Fazer uma boa faxina em nosso corpo com o objetivo de restaurar essa inteligência metabólica que é inerente a ele, eliminar células doentes e toxinas que são estocadas em nossa gordura com o objetivo de exatamente resetar essa inteligência metabólica, regular os níveis de cortisol, de glicose, de insulina, aumentar a eficiência das mitocôndrias para uma maior produção de energia e, com isso, promover uma autorregulação hormonal, é desejável e muito importante, como a gente viu a semana passada. Como é que a gente pode fazer isso? De um modo muito simples, através do jejum. Muitos cientistas acreditam que, devido às difíceis condições lá no início, quando nossos ancestrais, caçadores-coletores, oscilavam entre comer muito quando eles tinham a caça e jejuar por muito tempo até a comida aparecer novamente. O corpo humano, então, dessa maneira, adquiriu um novo registro genético. Segundo essas fontes, as duras condições evolucionárias criaram um novo genótipo, que dá ao nosso corpo as ferramentas celulares necessárias para ele se adaptar aos ciclos de jejum e de alimentação. Eu, então, hoje gostaria de levar você a um pequeno percurso sobre esses dois sistemas de combustível que nós podemos utilizar para manter a nossa vida, o nosso corpo funcionando, que são o açúcar e a gordura. E aí, através da conversa sobre isso, eu vou te contar a importância e os benefícios da prática do jejum. Se você entender as vantagens por trás do jejum, eu garanto que você ficará bem animado e vai ser muito mais fácil de você introduzir esse fascinante sistema no seu dia a dia. Então, vamos lá. Eu queria começar explicando a diferença entre a origem da energia que te faz vital, né? De onde vem a sua energia? Isso faz toda a diferença. Você sabia que o nosso corpo tem um sistema híbrido para funcionamento em termos de energia? Sem essa energia, não há funcionamento de nada no nosso corpo nem na nossa mente, já que o combustível que a gente produz ajuda a reparar tecidos, combater adoecimentos, prevenir doenças, curar, sonhar e criar nossa história nessa vida e por aí vai. Então, esse sistema híbrido funciona à base de açúcar ou de gordura. O sistema baseado no açúcar, ou seja, glicose, se ativa sempre que a gente come. Através da ingestão do alimento, nosso nível de açúcar no sangue vai se elevando, as células que têm esses receptores para identificar essa glicose circulante, observam, percebem, colocam toda essa glicose para dentro e, na medida em que elas põem para dentro, elas vão utilizar essa glicose para executar suas milhares de funções. Claro que, quando você para de comer, a glicose vai diminuindo até sair de cena. Nesse momento, se não houver mais suplementação de glicose através de uma nova alimentação, o corpo, então, liga o segundo mecanismo de aporte energético, que nada mais é do que a queima de gordura, conhecido também por sistema cetogênico. Segundo vários artigos científicos, uma referência científica vasta, esse mecanismo será ligado automaticamente a 8 horas aproximadamente após a última injeção de alimento. Esse sistema é muito mais eficiente para manter a nossa energia e saúde num nível estável e ótimo do que aquele que utiliza exclusivamente a glicose. As pessoas que nunca ultrapassaram 8 horas sem se alimentar jamais experimentaram ou tiveram a chance de conhecer os benefícios desse sistema cetogênico. Então, vamos lá. Lá em 2019, um estudo, uma meta-análise, na verdade, foi publicada por uma revista de grande prestígio, The New England Journal of Medicine, e ela fez uma revisão enorme sobre as pesquisas que já haviam sobre o jejum intermitente. Os resultados mostraram que esse método deveria ser o de primeira escolha, não o de segundo, o de primeira escolha para tratamento. Olhem só, da obesidade, da diabetes tipo 2, das doenças cardiovasculares, das doenças neurodegenerativas e dos cânceres. Um outro importante resultado encontrado nessa revisão foi o grande efeito do jejum intermitente na desaceleração
do processo de envelhecimento das nossas células, de todas. A lista de benefícios do jejum intermitente, só para citar alguns, pode ser mais ou menos assim resumida, desculpe. E não se preocupe com os termos, porque a gente vai explicar isso tudo muito bem. Então, vamos lá. Ela há um aumento da cetose, há um aumento da resistência mitocondrial ao estresse, há um aumento da defesa baseada em antioxidantes, há um aumento da autofagia, há um aumento de mecanismos epigenéticos que vão fazer reparos no DNA, há uma diminuição do glicogênio, ou seja, diminui a glicose circulante, há uma diminuição também da insulina. Já em 2020, uma outra pesquisa demonstrou que a alimentação com restrição de tempo, ou seja, quando eles colocaram as pessoas, um grupo de pessoas eles fizeram um experimento dividido em 2 grupos, um grupo de pessoas fez uma restrição de tempo de 10 horas, ou seja, eles ficaram das 24 horas do dia, eles passaram 14 horas em jejum, e o outro fez uma restrição de 14 horas, ou seja, a janela de jejum deles foi de 10 horas. E isso, em ambos os casos, houve redução do peso, da pressão arterial, da taxa de gordura em pacientes com síndrome metabólica aguda, e isso de uma redução significativa. Eu vou descer em detalhes daqui a pouco qual desses 2 modelos provou ser ainda melhor. Esses estudos comprovam que alguns marcadores mais importantes para avaliar as doenças que mais matam atualmente, que são as doenças degenerativas, e que poderiam ser evitadas, eu preciso dizer isso, né? A gente está morrendo de coisas evitáveis. Esses estudos mostram que o jejum melhora substancialmente a nossa defesa contra essas doenças. Quais são esses marcadores? A gordura corporal total, então houve uma diminuição dela, houve uma diminuição da gordura visceral, gordura no fígado, no coração, houve uma diminuição da hipertensão, uma diminuição do colesterol ruim, o LDL, uma diminuição da hemoglobina glicada, que está ligada aos índices de açúcar no sangue e de insulina. Então, isso tudo me animou demais para criar com vocês aqui uma lógica bem simples de vocês compreenderem a importância que é o estado que o jejum nos oferece em termos da gente ligar o nosso mecanismo de produção de energia através da queima de gordura. Então, eu quero enfatizar a importância do aumento da cetona, que é esse mecanismo, quando a gente produz energia vinda da gordura. Os corpos cetônicos ou cetonas são compostos orgânicos produzidos lá no nosso fígado através da queima de gordura, e eles são usados como combustível para o corpo na ausência da glicose. Então, as cetonas são incrivelmente reparadoras. Elas trabalham sem parar para regenerar tecidos do corpo todo, mas especialmente o tecido nervoso. Então, por isso as cetonas são tão imprescindíveis na reversão e na prevenção da degeneração neuronal. A ação delas no cérebro está ligada, de um lado, ao seu poder de regenerar e reparar neurônios já prejudicados ou adoecidos, e, consequentemente, há uma melhora na memória, da cognição e do foco mental, e, por outro lado, de prevenir essa neurodegeneração. Um outro importante benefício desses corpos cetônicos é a ação deles sobre as mitocôndrias. Aqui, minha gente, um parágrafo à parte para as mitocôndrias. Eu sou enlouquecida de amor por elas. Elas merecem. As mitocôndrias são essas coisinhas mais espetaculares que existem dentro das nossas células. Elas já foram bactérias, mas entraram nas nossas células e forneciam tanta energia para as nossas células, elas fizeram tão bem, houve uma simbiose tão do bem entre elas e as nossas células, que elas foram, então, integradas às nossas células. Hoje são uma organela. Elas são tão fundamentais para a vida humana que 2 minutos, praticamente, sem elas fornecendo a energia, já seria suficiente para nos matar. Então, elas são vitais para nós. E porque são vitais para nós, elas são diferentes em tudo. Vocês sabiam? Elas contam com certos privilégios, né? Por exemplo, elas mantêm os seus próprios DNAs. Esses próprios DNAs delas são herdados apenas de nossas mães.
Então, elas não têm a parte do DNA herdada dos pais. São elas que produzem aquela famosa ATP, a adenosina trifosfato. Lembra disso? Lá do seu segundo grau, num processo que a ciência cunhou de respiração celular. Então, elas é que fazem as nossas células respirarem. Imagina isso, é uma coisa incrível. Então, vamos voltar ao tema, quando você vê as mitocôndrias ficando preguiçosas e diminuindo a sua produção de energia para as nossas células, os corpos cetônicos é que vão lá e as revitalizam, eles resetam essas mitocôndrias. É interessante notar que a energia produzida pelas cetonas, junto às mitocôndrias, através da queima de gordura, difere demais do fornecimento de energia pela via da glicose. Na via, por exemplo, da glicose, a energia oscila para cima e para baixo muito rapidamente. E aí é que a gente vai atrás de comida sempre atrás, porque você tem um pico de glicose e aí logo ele cai e a gente sente fome de novo, tem que comer de novo, porque a gente está sem energia. No sistema dos corpos cetônicos, a energia se mantém mais constante por horas, e isso facilita demais. A gente não tem oscilação de picos de glicose, e essa energia vai ser destinada às nossas tarefas físicas e mentais. Outra coisinha espetacular das cetonas é o que elas fazem lá no hipotálamo, lá dentro do cérebro da gente. Elas vão lá e desligam os hormônios da fome. Por isso, quanto mais você jejua, menos fome você tem. Ao contrário do sistema da glicose, que quando a glicose baixa seus níveis no sangue, o hipotálamo imediatamente produz os tais hormônios da fome e manda você comer mais. Então, o uso da cetona para alimentar o corpo com muita energia constante e boa funciona bem porque as cetonas também estimulam a liberação de um neurotransmissor que nos acalma, que nos dá uma sensação de saciedade, de felicidade, é o GABA. Esse neurotransmissor também é produzido igualzinho na meditação. Essa neurosubstância, ela diminui a ansiedade e aumenta o relaxamento. Então, as cetonas fazem com que a gente se sinta com muito vigor, com muita clareza mental, com muito relaxamento e sem fome, e ao mesmo tempo produzindo energia. Então, qual que é a importância? Eu quero falar da diminuição desses picos de glicose e insulina. Bom, olha só, quando a gente se alimenta de uma dieta cheia de açúcar, e deixa eu te lembrar que carboidratos também vão lá no final da quebra deles se transformar em glicose, tá certo? Então, quando a gente se alimenta de muito açúcar, todo esse excesso desse açúcar de glicose vai ter que ser guardado em algum lugar. E onde eles serão guardados? Eles serão guardados exatamente nos músculos, no fígado e nas gorduras. Então, quando você ingere muito e continuamente, os alimentos que são de açúcares ou que vão produzir glicose no final da cadeia metabólica vão ter que ser colocados em algum lugar e guardados. Então, o glicogênio guardado nos músculos pode ser queimado com uma certa facilidade na atividade física, de média ou intensa vigor. Mas o do fígado e nas gorduras é uma outra história. Você sabia que um fígado com excesso de gordura, o que a gente chama na medicina de esteatose hepática, não pode mais executar suas tarefas importantíssimas, e isso pode levar a doenças bem graves, como a diabetes, como o aumento do colesterol ruim, como as doenças hepáticas decorrentes desse excesso de gordura. Então, no jejum, o fígado tem a chance de liberar todo esse excesso de glicogênio e se renovar. Ele também tem a chance de liberar esse açúcar que ficou guardado lá, mas também nas gorduras, para uso futuro. Você sabia que o fígado pode se renovar completamente em 6 meses? Pois é, se a gente faz a nossa parte e ajuda com uma dieta cetogênica, em 6 meses a gente tem um fígado novinho em folha. Então, o jejum também ajuda a controlar os seus níveis de insulina. Quando o hormônio, por exemplo, a insulina é produzido lá pelo pâncreas, ele é inseparável da glicose. Qualquer dieta rica em açúcar e carboidrato faz a insulina disparar atrás da glicose para neutralizá-la. Então, quando se come em curtos intervalos, o tempo todo, esse disparo se torna recorrente
e logo essas células se tornam resistentes à insulina. Elas não só ficam incapacitadas de consumir a glicose e vão guardá-la no fígado, nos músculos e na gordura, mas elas têm um outro problema, elas se tornam resistentes à insulina. O corpo, então, precisa dar um jeito naquele excesso de insulina. E para onde que ele vai? De novo, também vai para o fígado e para as gorduras. Então, todos os profissionais sérios que estudam jejum concordam em um ponto. Para a nossa saúde metabólica, é muito mais importante quando se come do que exclusivamente que tipo de dieta se usa. O fato de a gente aumentar o intervalo das refeições e introduzir uma pausa na ingestão de comida de 8 a 10 horas para começar, pode dar um início à reestruturação de todo o nosso sistema metabólico, hormonal e neuroquímico. Em outras palavras, se alimentar contando calorias para manter o peso é frustrante demais, porque não é uma solução de forma alguma a médio prazo. Ela apenas é uma solução a curtíssimo prazo. E esse tipo de dieta não controla a qualidade de todos os parâmetros metabólicos, hormonais e neuroquímicos, que, em última análise, é que vão manter a nossa saúde. Bem, dito isso, eu quero mostrar agora para vocês a importância da autofagia. Esse processo espetacular de limpeza está na base do sistema baseado em queima de gordura. O tema já foi estudado pelo cientista japonês Yoshinori Ozumi, que recebeu inclusive o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina em 2016 pelo seu trabalho sobre como a autofagia resulta no fortalecimento celular, e não o contrário. Então, quando a pessoa está em pleno jejum e suas células registram uma diminuição na quantidade de açúcar disponível no sangue, então passaram pelo menos 8 horas que você se alimentou, um processo autorregulatório e muito inteligente tem início. Na ausência de glicose, as células precisam providenciar uma outra maneira de se preservarem, de obter energia. Justamente aí temos o início do mecanismo de autofagia, que nada mais é do que um processo de autopreservação no qual 3 coisas ocorrem: uma desintoxicação, um reparo e remoção de células adoecidas. Então, as nossas células não perdem tempo lamentando ou buscando em vão alimento quando ele não está disponível. O que elas vão fazer então? Elas vão se alimentar de tudo que é inútil dentro de si. Um tipo de detox que limpa matéria orgânica interna que não tem utilidade, limpa velhas organelas, proteínas defeituosas, partículas oxidadas, patógenos perigosos, estão aí os cancerígenos, inutilidades que, ao serem queimadas, geram energia, inutilidade que elas vão usar queimar para obter energia. Estudos científicos publicados sobre a autofagia e a melhora da imunidade são, assim, incontáveis. Eu, aqui numa busca rápida hoje, fui no portal da PubMed e coloquei lá e encontrei 144 mil publicações sobre isso. Mas um deles, publicado pela Elsevier em 2020, me chamou a atenção. O título dele era Jejum intermitente, uma possível ferramenta de preparação para a defesa do hospedeiro, ou seja, nós, contra a infecção SARS-CoV-2, ou seja, COVID-19. Relação cruzada entre restrição calórica, autofagia e resposta imune. Aí, gente, quando eu vi isso, eu falei, pera lá, deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Resolvi, então, abrir o leque da pesquisa e nesse tema da autofagia como proteção imunológica ao combate da COVID-19, eu descobri quase 23 mil publicações científicas sobre a importância do jejum autofágico. Então, esses estudos não deixam a menor dúvida. A autofagia ela é importantíssima para melhorar o desempenho imunológico e combater viroses. Por que isso? Porque os vírus não têm um sistema próprio de produção de energia. Eles vampirizam os nossos. Então, quando nossas células estão utilizando o sistema de queima de açúcar para obter energia, os vírus que estão lá dentro delas vão raptar esse combustível para se alimentarem e aí eles vão começar a se multiplicar rapidamente.
Porém, se o vírus entra numa célula e essa célula está no processo de autofagia, tá? Fazendo uma dieta cetônica, não há nenhum açúcar que eles possam utilizar. Eles estão ali querendo a energia, mas não tem fonte. Eles então vão se enfraquecendo e perdem a sua capacidade de reproduzir. O jejum foi reconhecido por sua capacidade de desligar a reprodução viral celular. Olha só isso, gente. No processo de detox celular, junta-se ao material orgânico que está adoecido e tóxico na célula e que tem que ser eliminado, também o material viral, desprovido de capacidade de reprodução. Então, tudo que está ali será queimado para otimizar a vida daquela célula e protegê-la. Isso representa um benefício muito grande para regenerar o sistema imunológico e desacelerar o envelhecimento celular do corpo como um todo. Entretanto, existem substâncias que a autofagia não é capaz de eliminar. A gente precisa falar disso, que são os materiais sintéticos, sobre os quais falamos na semana passada, como plástico, venenos, e os metais pesados, como mercúrio, chumbo, por exemplo. Eles não são eliminados pela autofagia. Então, o que a célula faz nesse caso? O recurso da sua inteligência sublime, que elas já utilizam sempre, né? Sempre utilizaram, é que elas identificam que elas se tornaram perigosas, porque elas fizeram uma autofagia do que era possível, material orgânico, mas o material inorgânico não foi possível eliminar. Então, o que elas fazem? Elas vão se autoeliminar. Elas, então, se autoeliminam porque elas entendem que elas são células potencialmente cancerígenas para o corpo todo e para a comunidade de células que elas habitam. Então, elas entram num processo chamado apoptose. É quando ela se destrói. Então, a autofagia, mesmo nesse caso, é um recurso espetacular de proteção de todo um sistema. Então, eu preciso ainda mencionar o papel da autofagia na mitocôndria. Ele é conhecido como mitofagia. No jejum, as mitocôndrias que degeneraram ou se alteraram serão eliminadas, evitando, assim, por exemplo, perda cognitiva, fraqueza muscular, fadiga crônica, problemas gastrointestinais. Eu ainda gostaria de falar sobre o efeito da autofagia, por exemplo, nos mecanismos de acelerar o crescimento e produção hormonal, na redefinição das vias da dopamina, muito importante para a nossa saúde mental, que é fundamental para despertar um estado de paz interior, reparação do sistema imunológico e, por fim, melhorar a microbiota. Mas tudo isso vai ter que esperar a próxima semana. Eu te encontro aqui novamente em breve para a gente continuar esse papo. Obrigada, gente!